Pessoal, começa mais uma hora da temperatura do termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor, Olá, gente, muito bom estar aqui de novo. e eu, Renan Morgado, criador e fundador do termômetro Oscar Cinema é Tudo Isso. Então, esse podcast é um podcast bem especial. Neste início de mês de junho, estamos aqui para comemorar um filme que é, vamos dizer assim, um dos grandes marcos do cinema. Considero como um filme que marcou, obviamente, o cinema e marcou um gênero. E hoje em dia é um filme cultuado, lembrado como um clássico, e é muito importante para quem gosta de cinema, para quem estuda cinema, para o cinéfilo, não é, Dan? Então, primeira vez que eu vi faz uns 5, 6 anos, eu acho. E depois desse tempo eu fiz faculdade de cinema, tá? Eu voltei a ver agora. Eu tive outra visão muito doida do filme. Porque, nossa, é uma aula de cinema você assistir esse filme. É uma direção absurda. É muito bom mesmo. É esse filme que nós vamos falar se chama O Grande Clássico Psicose, do Alfred Hitchcock, que esse mês completa 60 anos. Foi feito em 1960, então fica uma continha até certa, né? É uma 2020, conta fácil de 60 fazer. é uma conta super fácil, mas 60 anos, e é um filme que envelheceu muito bem, e é o nosso primeiro filme que nós vamos comentar e dissecar o filme, que assim, nós sabemos que temos muitos leitores que gostaríamos que nós falássemos sobre filmes, mas às vezes a gente não fala porque eu tenho uma questão que eu acho que é falar do filme de forma integral. Eu acho que às vezes as críticas são muito resumidas e eu sou uma pessoa muito detalhista. Gosto de comentar detalhe por detalhe da trama toda. Então, se você quer, quer ouvir falar do filme, já viu o filme, isso é importante. Se você já viu o filme, aqui é o local certo. Se você não viu, vai lá ver o filme Corre e lá ver depois vem, agora, porque. e depois vem ouvir a gente. Não tem pressa, É, você vai ver o que a gente porque pensou também das cenas que você acabou de ver, vai ser bem legal. sim, porque é um filme que merece ser visto sem spoiler, Sim. entendeu? Porque acho que a maior graça do filme é a gente não descobrir as coisas mais principais, não é? Mas nós vamos comentar, então vamos começar aqui. Uma curiosidade, umas curiosidadezinhas pequenas antes de começarmos a falar da trama toda do filme. É o primeiro filme de terror do Hitchcock. Antes ele tinha Que só as filme de pessoas, suspense, filme de suspense, um pouco de uns romance, thriller, né? Uns negócios meio uns thrillers, policial. porque muita gente acha, eu acho que isso é um erro grande, é quando as pessoas começam a ver Hitchcock por psicose. Eu acho que Eu comecei. isso é um engano, porque assim você acha que o diretor é assim. O pior é que eu vi Psicose, aí eu vi Pássaros, então eu falei, é diretor de terror, é só terror. E não é. E Pássaros em si, Pássaros não é um filme de terror. Eu acho que é abaixo, tá entre suspense e um pouquinho de terror. Não chega a ser terror. É um suspense aterrorizante, vamos dizer Sim. assim. E que Eu direção do considero. Hitchcock, hein? Podemos falar sobre Pássaros qualquer hora, porque ó, que Ah, direção. sim. Vamos esperar que faça aniversário daqui a pouco. É logo depois de Psicose. Foi feito logo depois. E Psicose, eu acho um engano. As pessoas que começam. Ele é o mestre do suspense. E as pessoas começam pelo filme de terror, sabe? Eu E sei comecei. lá, quando eu aconselho alguém pra ver algum filme do Hitchcock, começa por Rebecca. Rebecca, ela é tipo. Não é exatamente o início da carreira dele, que ele já tinha feito outros filmes, mas Rebecca é aquele momento que ele começa a ascender, sabe? Tanto que ganhou o Oscar de melhor filme, né? É o único filme dele que tem o Oscar da principal categoria. Mas o Oscar foi pra ele ou não foi? De diretor, não. Não, de Diretor, produtor com Rebeca. com Rebecca foi. Foi. Rebecca ganhou o melhor filme. E é um ótimo filme também, que tem exatamente. Os filmes do Hitchcock sempre tem aquela coisa do spoiler. Se você descobre, não tem mais graça o filme, Uhum. sabe?
Mas o bom é que uma vez que você vê, você também tem vontade de rever o filme. São filmes que dão vontade de você rever. Eu já revi tantas vezes Psicose. E eu acho que o filme que eu devo ter mais revisto deve ter sido O Pássaro, sabia? Engraçado, né? Da carreira dele. Mas assim, quando você olha toda a filmografia do Hitchcock, você vê grandes mudanças na carreira dele. Ele tem momentos chaves. E Psicose é um momento de mudança, apesar de eu considerar como sendo um dos quase últimos, porque também a carreira dele já estava chegando já naquele limite para Hollywood, né? Uhum. E eu não penso assim, como Psicose, outro filme de terror que eu me lembro assim é o Frenzy, que foi acho que é o penúltimo filme da carreira do Hitchcock, Uhum. que é outro terror. Eu acho o Frenzy muito mais terror do que Psicose. Frenzy tem exatamente um estilo, é um serial killer que tá na trama. O filme tem alguns problemas na história, mas assim, ele é muito mais pesado, tem cenas muito mais pesadas. Tem horas que você pensa assim, isso é filme do Hitchcock porque são cenas muito mais cruas. É, São o coisas. Hitchcock é mais sutil. E eu acho que deve ter sido exatamente lá pro fim da carreira, já devia estar mais. Porque também, vamos dizer, acho que Frenzy deve ser dos anos 70, alguma coisa assim, mais perto de 73. Não me lembro direito o ano. Mas o Frenzy, ele deve ter feito dessa forma para poder marcar também, porque o estilo dele, apesar da gente celebrar agora, no passado já era visto como algo muito ultrapassado, Uhum. não é? São coisas que ocorrem dessa forma. Mas vamos começar então. O filme, ele tem o roteiro escrito pelo Joseph Stefano, que é adaptado do livro, que tem o mesmo nome, que foi escrito pelo Robert Bloch. Que eu vou falar sobre o livro mais pro final do nosso podcast. Mas o filme é engraçado por causa como foi feito todo o roteiro, e tudo foi feito com muito cuidado. Todos os atores e a equipe tinham que fazer um juramento. O juramento de que não iam revelar nada da trama para nenhum amigo, para nenhuma pessoa da família, para imprensa, E obviamente que foi aí que não. começou o ódio ao spoiler. Foi aí que começou, porque tem que ser. Você pensa Eu que acho foi com hoje Vingadores? Não, não. Hitchcock, ó, 60 anos atrás falou: spoiler é errado, gente. Spoiler não. spoiler é uma desgraça, assim. Eu acho que assim, se você avisa, mas às vezes você tá na internet, daqui a pouco vê um spoiler. O Google mesmo dá spoiler Dá quando você vai spoiler. Às pesquisar vezes a sobre o sinopse que filme, as pessoas colocam tem spoiler. ou você vai pesquisar o nome do personagem e já diz ali o final da pessoa, e É, aí que você fica, morre. pô, É bem. é. Que Aí você horrível. fica, não tô crendo nisso. Mas ele fez exatamente isso de criar esse juramento, que é uma coisa hoje em dia engraçada de se pensar, não é? Mas que ele levava E muito faz a sentido. sério. E faz muito sentido. Ele optou, o filme, pra quem não sabe, ele é preto e branco. Ele optou por alguns motivos. Uma das questões foi porque ele não queria que o filme fosse muito sangrento. Não queria que fosse algo que espantasse. Mas a verdade é que o motivo principal é que o filme preto e branco era muito mais barato que o colorido. Mas a Custava desculpa dele menos. cola também, de não ser muito sangrento. Sim, e eu acredito que também possa ter sido isso. Mas assim, pelo que eu soube, o filme colorido naquela época era tipo um milhão de dólares mais caro. E isso Nossa. fazia uma grande diferença, não é? Pro resultado final do dinheiro que eles deveriam ter, não é? Naquela época, Ainda que mais da não era forma como foi muito. gravado. Sim, sim. E mas assim, o filme em si começa com a famosa trilha do Bernard Herrmann, que é aquela que não tem como você esquecer. E ele havia feito grandes trilhas também como Cidadão Kane, que foi o primeiro filme dele. Ele fez mais alguns filmes com Hitchcock, como O Homem que Sabia Demais, e Um Corpo que Cai também, que é um excelente filme. Uhum. E a trilha, se eu não me engano, ficou em quarto lugar naquela lista do Wi-Fi das grandes trilhas do cinema, sabe? Ficou em quarto lugar e é uma trilha que chama muita atenção. E a trilha começa e aí logo no início do filme aparece um lettering
dizendo o local, a hora, algo muito documental, né? Do tipo, aconteceu isso nessa hora, nesse local. E aí nós vemos assim, logo no início da trama, um casal, uma mulher e um homem, a mulher de sutiã, um homem sem camisa. Isso para aquela época Já começava chocante já. já era chocante, porque eles estavam no meio da tarde. Obviamente, o quê? Fazendo sexo. Uhum. Entendeu? Aquilo era uma indicação de que houve um sexo. E para aquela época era muito escândalo. Nós estamos falando de 1960. Eles tinham acabado de sair da década da inocência, vamos dizer assim, dos anos 50, né? E é engraçado que ela tá usando um personagem que se chama Marion Crane, que é interpretada pela inesquecível Janet Leigh. E ela tá usando um sutiã branco propositalmente, sabia? Hum. Que o Hitchcock queria mostrar que ela era pura, apesar daquele momento, né? Apesar da Ele cena. queria, sim, exatamente, apesar da cena, ele queria mostrar que ela era angelical. E no filme, ela tá no horário de trabalho, ou seja, ela tá no horário de almoço de trabalho. Então, para você ver que esse é um desejo muito forte. Uma pessoa, no horário de trabalho, ir para um motel, né, com um homem, Ainda é mais naquela porque época. naquela época, é porque ela tinha um grande desejo por esse homem, Uhum. que é o Sam, né, que é interpretado pelo John Gavin, se eu não estou enganado. E o John Gavin, coitado, não era um grande ator. Ele era um pouco expressivo. E o Hitchcock também sabia disso e não ficou muito feliz com o resultado final da atuação dele. Mas olha, de certa forma, se ele também tivesse uma grande atuação, talvez pudesse atrapalhar no sentido de ofuscar, né? Uhum. Outras pessoas. O engraçado é que o sobrenome do personagem dele chama Loomis. O sobrenome é Loomis. Hum. E esse sobrenome é super usado em filmes de terror. Tem algum motivo? Depois, não ficou associado como ele é um personagem de um filme muito aclamado, e esse sobrenome, então alguns, como assim, o Pânico tem o sobrenome Loomis. Além da própria Ah, homenagem, já é um nome associado a isso. isso. E na trama, eles estão nesse momento, e ele diz pra personagem dali, a Marion, que os dois querem ficar juntos. Porque ela sente que tá num papel ingrato, porque uma mulher que se preze não fazia isso, não é? Sendo que ele fala que ele quer muito, mas que ele não tem dinheiro para um momento. Os dois vão ficar juntos, mas que ele não tem o dinheiro suficiente para poder os dois se casarem, ou algo assim, porque ele ainda é um separado, ou seja, mais polêmica. Uhum. Porque ele ainda tá pagando a pensão da ex, que ele tá sem dinheiro, isso e aquilo. E isso, vamos dizer assim, numa mulher que tá fazendo pelo que tá fazendo, é algo do tipo, então é por isso, é pelo dinheiro, é por isso que nós não estamos juntos. E isso, se você parar pra perceber, fica como um gatilho na cabeça da personagem. Então os dois se separam, não por causa de briga, alguma coisa assim, mas porque ele tem que voltar para a loja dele, que é em outro estado, e ela volta pro trabalho dela. Nesse meio tempo, quem aparece? Hitchcock. Uhum. Porque quem não sabe, o Hitchcock, ele fazia aparições nos filmes. Uhum. Todos, a maioria dos filmes dele, ele aparece. E Então virou aparições tipo muito boas. e aparições muito engraçadas. E virou quase tipo uma piada que as pessoas tinham que descobrir onde está o Hitchcock no filme. Uhum. Então, ele ficou com medo que isso virasse um tipo assim, as pessoas ficassem querendo buscar ele durante o filme todo e perdesse o que ele queria, que era a pessoa ficar muito atenta ao filme. Então, atenta não, é que as pessoas não levassem muito na comédia, porque ele queria algo mais sério. Uhum. Então, ele logo aparece logo no Já início. se livrou disso de uma vez?
Já se livrou logo de uma vez, numa aparição óbvia, Uhum. as pessoas verem que era ele Nem logo, comentarem muito sobre. nem comentarem muito sobre, e voltar pra história. E ele encontra, e aí ele aparece. E aí a Marion volta pro trabalho e encontra com uma colega de trabalho. Sabe quem é a colega de trabalho? Hum. É filha do Hitchcock. Ah, é? É filha do Hitchcock, novinha, e participa, não é? Da trama. É muito parecida com a Alma, não é? Que é a esposa do Hitchcock. Ela é bem mais parecida com a mãe. E ela tá num papelzinho super curto, então não dá muito pra estragar o filme, Mas ela porque seguiu a carreira não era uma cinematográfica? atriz. Não. Eu acho que não chegou a seguir. Não sei se seguiu ou se não deu muito certo, porque é muito difícil, né? Uhum. Ainda mais sendo filha de alguém muito famoso, como por exemplo, como aconteceu com muitos atores que eram filhos de grandes atores, não conseguiram. Eu não tô dizendo agora, hoje em dia eu acho que já se consegue mais, mas antigamente devia ser muito mais difícil. É, pra própria Tem Sofia casos de Coppola tipo. acho que foi bem difícil. É, exatamente. Mas Sofia Coppola também não tinha muito talento como atriz. Ainda bem que ela viu que não tinha e mudou de E ramo, se não achou é? em direção de roteiro e foi bem. Família, Exatamente. inclusive. Também. Mas, por exemplo, as filhas da Bette Davis e do Joan Croft, que a gente já falou no podcast passado, elas tentaram, mas não conseguiram. E muitas outras atrizes e atores de filhos de grandes atores. E nisso, que a Marion tá conversando com a colega, chega o chefe. O chefe chega com um cliente que é muito nojentinho, porque o cliente ele porque tipo, hoje em dia acho que já começa, não é, ter mais policiamento. Mas imagina naquela época aqueles homens nojentos, velhos, que ficavam dando em cima de mulheres mais jovens, solteiras. Devia ser uma coisa terrível. Constante. E constante, e o homem fica meio que querendo se exibir pra ela, do tipo, Uhum. eu tenho dinheiro, poderia pagar sua felicidade, isso e aquilo. E aí ela, pelo jeito acostumada com isso, tenta não dar muita bola. E ele eles estão numa imobiliária, não é? Então ele dá uma quantidade enorme de dinheiro, exatamente, dinheiro vivo, pro dono, pro chefe. Sendo que o chefe, com medo de ter aquele dinheiro, dá pra Marion depositar no banco. E ela fica responsável. Mas naquele momento você não vê ela dar nenhuma grande expressão sobre o fato. Então ela diz que tá com uma dor de cabeça. Imagina, ela chega do almoço, fala que tá com dor de cabeça e o chefe libera. Isso é muito incrível, né? E porque eu digo naquela Sim, época podia colar, mas hoje em dia eu acho que dificilmente cola. só com o atestadinho só. Só com atestado se a pessoa estiver desmaiando. E ela diz que tá com dor de cabeça e pede pra sair mais cedo. E o chefe fala, ok, tudo bem, mas deposita o dinheiro no banco. E ela fala, ok e tal. Corta a cena seguinte. Na cena seguinte, ela tá arrumando uma mala. E o dinheiro tá em cima da cama. Ou seja, tem algo aí muito estranho. Já começou a ficar É, esquisito. existe um corte aí que a gente. Porque para algumas pessoas acaba sendo impactante a atitude dela. Mas como eu disse. O que aconteceu antes no motel com o namorado dela, amante, que as pessoas podem chamar assim também, é, é o gatilho. Então não é algo totalmente absurdo. Ela tem o motivo do porquê que ela tá fazendo aquilo. Entendeu? Ela ama aquele homem. O desejo dela é imenso. Então, nós vemos ela, sabe como? Sutiã preto. Ela já não é mais angelical. Ela agora é uma pessoa que está fazendo algo ruim. Então Hitchcock coloca ela com um sutiã preto. A mesma coisa acontece com a bolsa dela, que antes era branca e agora fica preta. Tudo ele tenta demonstrar essas mudanças. De uma O forma que eu acho. sutil, mas que funciona muito bem. O Hitchcock a gente ainda vou falar mais sobre isso, sobre as coisas que ele é um diretor muito que gostava que as pessoas vissem pela câmera. Uhum. Não é igual uns filmes que hoje em dia que a pessoa precisa dizer tudo o que está sentindo. Que os diálogos entregam todo o filme.
Eu acho Ele que isso é enxugava muita tão. coisa, ele enxugava muito diálogo. Exatamente. E eu acho, sabe o que que acontece? É que isso acaba demonstrando pra gente uma coisa do tipo assim, o público é meio, não é tão inteligente, nós temos que dar muitas explicações pra ele poder entender. Às vezes, me parece às vezes isso, entendeu? Mas eu acho que é E as bem isso pessoas, mesmo. Você vê como os filmes estão mas mastigados. mas eu acho que não tem que ser assim, que senão você nunca acostuma o público. O público não aprende a ver filmes diferentes e ficamos sempre em filmes com roteiros muito ruins. Mas é por isso que os Entendeu? Por isso que as blockbusters foram o que pessoas às são. vezes. Mas é por isso também que muita gente não consegue ver filme antigo porque não consegue entender o filme. Sim. Ou acha lento, Entendeu? ou acha complicado, ou acha. Exatamente. E aí na cena nós vemos ela tudo fazendo em silêncio. Ela não fala nada e você vê mil emoções passando. Nessa coisa de arrumar a mala e essas Uhum. coisas. E ele vai mostrando tudo com a câmera. Entendeu? E aí ela vai e dirige. O que eu acho engraçado é quando ela tá no carro. Sempre quando ela tá no carro eu acho engraçado o estilo. Porque ela tá dirigindo e ela tá ouvindo os pensamentos dela. Sendo que não são pensamentos dela sobre o que ela tá fazendo, mas sobre o que as pessoas podem estar pensando sobre ela. Uhum. Porque o que ela tá pensando não é o que aconteceu, é o que ela tá imaginando que poderia ter acontecido. Então, de primeiro momento, ela imagina o Sam, que é um amante e tal, imaginando ela chegando do nada no trabalho dele. Então, ela imagina ele falando: O que você tá fazendo aqui? E eu acho isso até muito engraçado, porque normalmente a gente não vê isso. A gente Não, sempre vê. eu também já acho essa uma cena muito moderna em termos de roteiro. Exatamente, é um pensamento que você pensa assim: gente, ela tá pensando no que as pessoas estão pensando Uhum. do que ela tá fazendo, que ainda vai acontecer, do que está acontecendo. Uhum. E aí, o que que acontece? Naquele exato momento, ela vê quem? O chefe atravessando na rua. Esse também é muito bom. Porque isso às vezes acontece, não é? Às vezes você, quando tá fugindo ou fazendo alguma coisa, você encontra logo a pessoa, Que não devia ou estar vendo encontra. você naquele momento. Não deveria. E o chefe vê ela porque, ué, mas ela não tava se sentindo com dor de cabeça? Ela devia estar onde? Em casa descansando. Uhum. Ela ainda tenta dar uma disfarçada, né? Dar um sorriso, mas ela dá aquela bandeira e toca a trilha de novo. Porque, ou seja, a trilha vai aparecer sempre em momentos que significam que, olha, alguma coisa está acontecendo. Uhum. E aí ela percebe que não tá em bons lençóis, não é? Porque ela tá fugindo com dinheiro. E aí você vê ela dirigindo e ela adormece no caminho, não é? E naquele tempo, eu acho que os policiais deviam ser mais investigativos, não é? Hoje em dia eu acho que nem tanto, não é? Mas naquele tempo. Porque ela adormece na estrada, então ela se assusta quando um policial tá batendo na janela dela. E ela, que é uma pessoa que, pelo jeito, não tem costume de mentir, omitir ou coisa assim, ela só se atrapalha Uhum. o tempo todo. Então você vê ali uma pessoa que é, vamos dizer, inocente, não é? Que tá fazendo algo porque quer pelo desejo, entendeu? E aí o policial pede os documentos dela, só que ela se coloca mais em suspeita do que uma pessoa suspeita. Tipo, ela dá tantas explicações e fica tanto com umas caras e coisas assim que obviamente que o policial Percebe vai que tem fazer o alguma que coisa. percebe o que está acontecendo. O policial libera ela, mas ela fica com medo de ser pega pelo roubo, obviamente, não é? Porque ela agora viu que um policial viu o carro dela. Então ela tem a grande ideia de logo no minuto seguinte ir trocar o carro, enquanto ainda é seguida pelo policial, que ela obviamente não vê, mas o policial tá seguindo ela. Então ela chega numa loja de carros, não é? E o dono, o engraçado é essas coisas de roteiro, né? Porque o dono chega e já fala assim: Ah, você que vai me causar problemas, né? Uma pessoa que sente culpa, o que que é isso, né? Porque ele fala que normalmente o primeiro cliente é que traz problema. E aí ela percebe finalmente que tem um policial.
Mas antes disso, antes dela falar com o dono de carro, que agora eu tô me lembrando, ela pega um jornal, que é muito importante isso. Ela pega o jornal, compra um jornal pra poder ver nas notícias se já apareceu alguma coisa. Ela já tá assustada. Ela já tá assustada, então ela quer ver logo se tem alguma notícia sobre ela no jornal. Obviamente não tem nada. E aí, ela quando ela vê o policial, em vez de ela ficar calma, ela dá mais bandeira. Então ela quer fazer tudo muito rápido, nem olha o carro direito, acaba fazendo a transição, dá tudo em dinheiro, que obviamente é o que ela tem, o dinheiro roubado. Uhum. Ela vende o carro, tipo, tudo muito, muito. Pra quem não suspeita, passa a suspeitar de uma pessoa assim, não é? Faz tudo correndo E de qualquer jeito. de qualquer jeito, até que o policial deixa ela em paz, porque conversa com o dono do dono de carros e os dois acham muito estranho, não é? Ela vende o carro. E quando ela tá no carro, novo, e ela tá se distanciando do pessoal e tal, ela já começa a imaginar o que o dono do carro, o dono da loja de carros e o policial estavam falando dela. Assim como ela imagina o que o chefe dela e a colega de trabalho podem estar falando dela. Ou seja, é engraçado que, na minha opinião, é assim, ela tá mais preocupada com o que as pessoas pensam. Ela é uma pessoa que está preocupada com a imagem. Por mais que ela esteja encontrando num motel de tarde com um homem, ela está sempre pensando no que os outros estão pensando sobre ela. O que as pessoas estão achando das atitudes dela. Porque ela também está pensando assim, como uma pessoa que não deve ter feito, pelo jeito, nada na vida muito louco, isso deve ter sido um momento que ela deve estar imaginando. Ai, estão pensando de mim assim, não é? E aí a primeira vez também nesse desvaneio que ela fala da irmã dela, que vai ser uma personagem que vai entrar depois na trama. Ou seja, o Hitchcock e o roteirista, eles dão a indicação de que uma personagem vai entrar. Não é igual ou uma personagem vai entrar, ou que existe mais uma personagem, pelo menos foi falado. Não é igual aqueles filmes que do nada aparece um personagem. E de repente tem toda uma trama. E vai ajudar na trama, resolver a trama, e você fica assim, assim é muito fácil, né? Se você não insere pelo menos o personagem antes. E aí no carro, eu acho que ela tem uma das melhores interpretações, que eu acho que soma-se com o que vai acontecendo em seguida, mas assim, você vai vendo na expressão dela, enquanto ela tá dirigindo no carro, tantas expressões. Então ela passa por medo, ela passa por aceitação, riso, ela fica feliz, depois fica com contentamento, medo, tudo, 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 tudo. E todas muito bem, bem inseridas. Uhum. Então ela tá dirigindo com um carro e começa a chover muito. E ela não vai, obviamente, dormir no carro de novo, porque ela não quer ser pega pela polícia de novo, né? E, por causa da chuva, ela acaba se perdendo nas estradas. E de longe ela vê o quê? Uma placa luminosa. Escrito o quê? Bates Motel. E, diante do tempo e do que aconteceu, ela prefere parar lá, não é? Quando ela entra, você percebe que não é um. Pelo menos é isso que é bom. É um motel muito simples. Hitchcock não inventou um motel, uma É, coisa que chama o motel atenção. não dá indícios de nada, né? Não dá indício de nada. É simplesmente um motel de estrada. Muito simples. Na Ela verdade, isso é uma coisa chega. que revendo agora, eu comecei. Antes eu acho que me incomodava um pouco, mas agora eu gostei muito. É que até mais um pouco ainda pra frente desse momento, parece um filme sobre ela pegando esse dinheiro e fugindo da vida que ela tinha. Exatamente. É um filme, aquele filme que eu também gosto. É tipo de filme que é uma história que se transforma em outra história. Uhum. Que é tipo, é o que a gente até conversou aqui num podcast, o Alien, por exemplo, que é É. um grupo que tá no espaço e do nada tá num filme de terror. O Jurassic Park também. Jurassic Park, que é sobre um grupo de pessoas que vai ver dinossauros que do nada se transforma em outra coisa. É. Eu gosto de histórias assim, que você já tá numa coisa diferente e leva a outra coisa totalmente oposta do que você está imaginando. E a história Digamos até assim, aqui conseguiu te ganhar muito, porque são cenas muito bem feitas,
A perseguição da polícia com ela é uma cena muito bem montada, muito bem feita, é tensa também. Sim, porque você fica pensando, vão pegar ela? É, Ela vai ser pega? Ela não vai ser pega, não é? e você compra muito bem esse filme até agora. Até chegar no Sim, Bates Motel você fala, ok, é um ótimo filme. Tá tudo bem. é, exatamente. Mas uma curiosidade agora sobre o hotel é que ela tinha ela tá agora no, na Universal. Existe Como assim? a casa Bates. E o Ah, hotel ainda existe. é Um hotel a casa que foi replicado. filmada, a original. Não, não é original, eles replicaram. Ah, E aí é uma parada normalmente quando as pessoas vão fazer visitas na Universal Studios, por exemplo, eles vão no Bates Motel. e tem lá o hotel e a casa. Porque quando ela chega, ela não encontra ninguém na recepção, que é uma coisa estranha também, na minha opinião. Uhum. Porque se você tá tomando conta de um hotel ou alguma coisa assim, tá esperando o cliente, você tem que ficar na A sua recepção. obrigação é ficar na frente. É sua obrigação. É a única obrigação que você tem. E você não tá, é um pouco estranho. E aí ela vê uma casa no alto de uma colina, perto do motel. Uma coisa. Vocês sabem qual é a diferença de motel para hotel, não é? Uhum. Você sabe, mas acho que muita gente não sabe. Jovens, que eu digo, mas jovenzinhos. No hotel, normalmente, tende a ficar dentro nos centros da cidade e tem preços mais caros. E motel tende a ser mais barato, tende, não é? Não quer dizer que seja, É de mas beira tende a de ser mais pista barato. mesmo. E exatamente, é nas estradas, perto de lugares, aeroportos, se eu não estou enganado, e coisas assim, e tem outros valores também. Porque motel acabou virando também referência para lugares de encontros também, não é? Lugares de encontros. Lugares de encontros. Estou sendo muito para menores de 14 anos. E então, ela vê e ela buzina, porque ela vê ainda uma sombra passando, não é? Numa das janelas da casa. Isso é um fato que depois, se você parar pra pensar que o personagem não tá lá na recepção, faz sentido depois. Porque eu não posso falar porque é spoiler do filme que a gente ainda tem que ainda falar sobre ele. Mas ela buzina e quem surge? Norman Bates, o grande personagem interpretado pelo Anthony Perkins. E ela vai, ele é muito simpático, ela entra na recepção, os dois conversam, ela tem que se registrar, porque é assim que é feito nos lugares, não é? No motel, hotel, tudo tem que ter registro, pelo menos naquela época, não é? Uhum. E ela cria um nome fake e o Norman faz aquela piada, não é? Que o motel naquele momento tem 12 vagas, 12 quartos e 12 vagas. Fazendo uma implícita coisa do tipo, não tem ninguém aqui. Não há ninguém mesmo nesse hotel, nesse motel, não existe ninguém. E justifica que mudaram a estrada principal e que é por isso que esse é o motivo de estar vazio. Uhum. Entendeu? Ele dá essa justificativa. Ele, na hora de pegar a chave, não sei se você repara, mas ele fica muito vacilante entre pegar o quarto 3 e o quarto um. Não, ele fica muito vacilante para pegar o quarto 3, mas não pega. E pega o quarto um. Por quê? Porque isso vai fazer algum sentido um pouquinho depois do porquê que ele pegou o quarto um. Mas ele ia dar o quarto 3. Ele diz que é por causa da recepção, que é mais perto. Mas ok. Aí eles entram no quarto e ele deixa pra falar do banheiro por último. Mas ele não fala o nome do banheiro, ele não fala banheiro. Ela que fala. Porque ele não diz. E aqui é e ela fala, o banheiro? Entendeu? É um fato curioso. Uhum. E do nada, aí que você percebe certas atitudes. Que é aquelas atitudes que definem coisas. Porque do nada convida ela pra jantar. E isso pra mim já é muito estranho. Se eu tô num motel e o recepcionista me convida pra jantar, Eu vou embora. eu vou assim, vai comer sozinho. Não sou Nem te, obrigado. vou jantar com você mesmo.
Se você normalmente janta sozinho, vai jantar sozinho. Mas o que que ela faz? Ela aceita, entendeu? Porque Uhum. até aquele momento ela tá num filme de roubo, não tá em outro filme É. ainda. Ela só pensa que é uma E sorte, achei um cara bonzinho aqui, bacana. é, mas enquanto ela tá se acomodando no quarto, ela esconde o dinheiro. E no quarto nós ouvimos ahn, a voz, porque o Bates vai de volta pra casa pra buscar comida, obviamente. E aí quem surge? Uma voz de uma mulher falando que não quer que ninguém jante lá na casa, que isso e aquilo, que não pode, e nega que ela vai comer lá dentro, e ela dá a entender que ela é uma mulher de respeito, Uhum. a senhora da casa. Porque a mulher grita pra você ouvir dentro do quarto, e da mulher tá ecoando. E aí ele traz a refeição. O Norman traz a refeição pro quarto da Marianne. Sendo que, isso é outro fato engraçado. Quando ele chega com a comida, o que que você pensa? Eu tô dizendo eu. Se chegar com a comida, vamos comer em algum local. Ela deixa como se fosse assim, não, podemos comer aqui no meu quarto. Tipo, ó, por quê? Por mais que ela é pela mulher da cidade, pelo que ela tá vivendo, ela é uma mulher mais liberal nesse sentido. Uhum. Ela não vê maldade porque ela não tá afim dele. Mas ele fica completamente acuado com essa ação dela, do tipo, poder entrar, não é? Uhum. E de ter uma atitude de, tipo, comer no quarto com outra mulher, é uma coisa que dá um certo medo nele. Então, eles vão pra recepção de novo, pra comer lá na recepção, num quarto, mas pra dentro, cheio de pássaros empalhados. Engraçado, pássaros, não é? Empalhados, que depois, no filme seguinte, nós temos um filme chamado Os Pássaros. Ele devia estar pensando já. E ele vai revelando que eles dos dois vão conversando, e ele revela que tem uma vida muito rotineira, e ela fala que ela começa a dar conselhos do tipo louca, porque ela não tem noção do que ela tá se metendo. Uhum. Que ele fala que tem uma vida muito rotineira, que vive com a mãe, e que a mãe é muito doente, isso e aquilo. E aí ele fala, não, mas por que que você não tem uma vida, não é mais social, sai daqui, tem amigos. E ele diz aquela famosa frase, que o melhor amigo de um homem é uma mãe, Uhum. é a sua mãe. Essa é uma curiosidade, essa é uma das, tá entre as 50 melhores frases de todos os tempos do cinema pelo Wi-Fi também, Uhum. que é uma frase que impacta mesmo. Mas ela não percebe que tá se metendo num relacionamento muito, muito unido, muito forte, que é entre uma mãe e um filho. Uhum. Ela até dá conselho a ele de fugir. Por que você não foge daqui? Ah, mas nesse momento nem a gente não percebe ainda à primeira vista que. Sim, sim, mas é tipo assim, mas você vai percebendo que por mais que ela queira ajudar, ela não tinha que estar dando esses conselhos, porque ela mesma tá fugindo de uma vida, entendeu? E a conversa vai ficando mais bizarra, ainda mais com aqueles pássaros. Mas ele se justifica que a mãe dele não tá boa. Mas a Marion acha assim que pelo jeito que ela falou, a mãe, senhora Bates, não parece que esteja tão ruim assim, não é? Eu acho que é o pensamento de todo mundo. Pra uma pessoa doente se comportar daquela forma quando ela tá gritando com o filho, não parece. E aí o Norman vai mudando. Porque ela fala, por que que não interna ela então numa clínica, já que ela não tá boa? Aí ele se transforma e fica sombrio, fica com um tom pesado. E ele começa a dizer que ela não tem ideia de como é que funcionam essas clínicas. E aí você para pra pensar assim, mas ele tem? Né? Ou seja, em algum momento da vida dele, ele foi internado numa clínica. Uhum. Isso fica bem claro ali. Que uma pessoa que fica tão incomodada como ele ficou e descreve tão bem é porque ele tem uma noção.
Mas é uma informação que passa um pouco batido ainda, eu acho. Passa, mas eu acho que diante do tom dele, chama atenção. Sim. Chama atenção, porque ele muda. É que eu acho que a gente tem a impressão que nesse momento esse personagem também vai ser passageiro. É, mas você percebe que tem alguma coisa muito estranha. Uhum. Ele ainda diz que ela é inofensiva, ele diz que ainda que a mãe é inofensiva e que ela só tem alguns momentos de loucura. E do nada ele volta a ser simpático. Do tipo, parece que desliga uma coisa e liga outra. E nessa conversa, por causa desse negócio que ele fala das loucuras, que ela tem uns momentos de loucura, que a Marion decide voltar pra casa. Que ela vê que o que ela tá fazendo não é o correto. Uhum. Ela do tipo, aquele medo, aquela pessoa amedrontada que ela tava, se transforma, ela volta a ser uma pessoa confiante, decidida. Então ela decide voltar e arcar com as consequências. Sim. E aí a gente descobre porque, finalmente, depois disso tudo, ela volta pro quarto. E nós descobrimos finalmente por que que ele não escolheu o quarto 3 mas o quarto um. Porque o quarto um tem um buraquinho na recepção. Então ele consegue ver ela trocando de roupa, fazendo as coisas, que é algo que, pelo jeito, ele já deve ter feito outras vezes. Uhum. Sempre que ele escolhe o quarto um. Exatamente, sempre que ele escolhe um quarto um. E aí você vê que do nada, depois de olhar ela, ele toma. Parece que ele fica decidido a fazer alguma coisa. Aí você pensa, será que foi pela conversa com a Mariam ou alguma coisa assim? E ele vai decidido até a casa dele. Quando ele chega na casa, ele desiste de subir as escadas. Tipo, ele estava decidido pra alguma coisa. E ele muda a atitude e não sobe. E enquanto isso, nós vemos a Marion no quarto, anotando os gastos que ela fez com o dinheiro que ela roubou. Uhum. Rasga o papel e joga no vaso sanitário. Que, por sinal, é o primeiro filme americano e talvez o primeiro de ficção que mostra um vaso sanitário no filme. Antes Sabia? não mostrava? Nunca mostrou. Porque o vaso sanitário era considerado algo muito pessoal, sabe? Algo Uhum. muito humano. E isso no cinema não existia. Isso muito humano, sabe? É um local lá onde você deixa, não é? Coisas. Então isso é algo muito Tá muito nojento. sutil hoje, né? Ah, eu tô, não tô. Mas é que às vezes eu fico pensando assim, como o cinema evoluiu tanto, não é? Tipo, coisas de gore ou coisas assim. Uhum. E, e no vaso sanitário era algo muito. Tanto que eles queriam proibir a cena do vaso sanitário. Tava na censura. E ela fecha a porta e tira a roupa. Vamos aqui começar numa parte que ela vai tomar o banho mais famoso da história do cinema. Pois é. Com uma das trilhas mais famosas da história do cinema. Sim, mas começa sem a trilha. Aham. Que ela só tá o barulho da água. Mas a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Tá muito silêncio, tá muito calmo. Enquanto ela tá tomando banho, você vê a porta se movendo. Você vê uma sombra atrás da cortina. Parece uma silhueta de mulher que afasta a cortina e começa a esfaquear ela. E Completamente muitas vezes inesperado. completamente inesperado. Você fica completamente surpreso. E ela também completamente surpresa, obviamente. Aí um dos E gritos aí mais que famosos do cinema. e surge a famosa trilha junto também. Uhum. Não é? A famosa trilha de Psicose. Mas é assim, essa cena a gente tem que comentar muito, né? Temos muita coisa a comentar nisso. Porque ela levou 7 dias pra ser filmada a cena. Uhum. 7 dias. E só tem 45 segundos. Vocês têm noção? As pessoas acho que não têm noção do que são 7 dias de filmagem. Imagina quanto de filmagem que ele não tinha pra chegar na montagem final. Quanto de horas de rolo de filme ele não tinha. E cortes, e cortes. Porque ele tinha tudo ele tinha feito no storyboard. Quem Uhum. não sabe, storyboard é vamos dizer assim, é como se fosse o filme já, não é? Como vai Um ser o quadrinho. filme em quadrinhos, então ele já sabe muito bem como é que vai ser a cena. Todos os planos desenhados, qual a sequência que ele quer. Exatamente. Então o banho ele já sabia exatamente o que ele queria. Mas levou 7 dias pra ser filmado do jeito que ele queria. E o genial é que ele não precisa em nenhum momento mostrar a facada acontecendo, a facada entrando nela. São os cortes rápidos. Mas você sabe que as pessoas, na mente, elas criam que ela tá sendo esfaqueada. As pessoas.
porque existe uma história, existe uma coisa que dizem que é o que a gente presume. Sim, é a genialidade da montagem dele também. Não precisou Exatamente. mostrar. Nós presumimos que ela está sendo esfaqueada como se fosse desses filmes de terror atuais. A Uhum. gente vê. Onde Mas mostra em, mesmo. exatamente, mas em nenhum momento nós vemos ela sendo esfaqueada. Uhum. Mas você sabe que o Hitchcock imaginou o banho sem a trilha. Não havia trilha. A trilha que entrou depois. A trilha que entrou depois e foi o próprio Bernard Herrmann que lutou pela que a trilha fosse inserida, porque a trilha, se você reparar, é muito simples. São Sim. cordas É tão tocando, simples não quanto a é? do Tubarão, que também é icônica Que é o que dá toda a modificação da história. da história da cena. E aí o som, não sei se você já também, mas assim, o som da faca quando tá esfaqueando, a gente ouve o som de algo entrando, não é? Uhum. Que é o som de uma faca entrando no melão. Genial. E é genial, não é? E aquele sangue que tá saindo é chocolate, misturado com outras coisas, Ah, pra dar funcionou aquela muito bem textura. no preto e branco. Sim, porque o sangue mesmo eu acho que ia ter outra cor ali na hora. Sim, ele só pegou alguma coisa de consistência só. Exatamente. E você vê na cena que a Marion ainda tenta lutar, não é? Entre aspas, porque eu acho que quando a mulher tá tomando, mulher ou qualquer pessoa que tá tomando banho, ela normalmente tenta se proteger as suas partes. Sim. Ela tenta se esconder. Mas não consegue e cai morta no banheiro. E tem uma piada que o Hitchcock recebeu uma carta de um pai, de uma filha que ficou muito zangado com ele porque ele não conseguia fazer mais a filha tomar banho. Porque a filha já tinha visto as Diabólicas. Não sei se você conhece esse filme, as Diabólicas, Le Diabolique. Hum, não Já vi. viu esse filme? Não. Ai, tem que ver esse filme. É absurdo, vocês todos têm que ver. Tô tomando a bronca por todos nós que não vimos. Porque. Eu vou te falar, é um filme que deve ter inspirado muito o Psicose. Hum, Uma trama que muda totalmente também. É muito bom esse filme. Fizeram até um remake. Depois com Sharon Stone, se eu não me funcionou? engano. Não. Mas o original. E tem a Sharon Stone, tem a Cat Bates também, que faz uma Uhum. participação. Mas o original é melhor. Quase Sempre. sempre. É. E aí elas. Porque uma coisa acontecia na banheira. Nas diabólicas acontece na banheira. E no psicose acontece no chuveiro. Então o pai disse: agora minha filha não toma banho nem de banheiro nem de chuveiro. Agora ferrou. E o Hitchcock falou assim: manda pra uma lavanderia. É o Hitchcock também. E é engraçado que a Janet Leigh, apesar dela não se incomodar com a cena do chuveiro, ela, quando ela fez, não é? Ela nunca se incomodou por ter feito a cena, mas ela ficou incomodada quando ela assistiu. Uhum. E até o fim da vida ela tentou, no máximo, não ficar tomar banho de chuveiro, pelo menos na posição que a personagem dela ficou. Mas também ia dar uma impressão horrível, né? Mas tem muita gente que hoje em dia tem medo na hora de tomar banho em locais que tenham cortinas ou coisas assim, Por causa porque disso. as pessoas às vezes nem sabem o porquê. É incrível, né? As pessoas têm isso na mente, às vezes nem sabem, nunca viram psicose e criam isso na mente. É muito incrível como o cinema se perpetua de uma forma que as pessoas nem sabem como. E a Janet Leigh recebeu cartas, sabia? Ameaçadoras depois do filme, Por quê? porque eles queriam fazer a mesma coisa que fizeram com a personagem. Eita. É. Acho que foi algo bem pesado na época e que ela passou até pro FBI e o FBI achou as pessoas e ainda prendeu pra você ver. Se tem maluco, Pra tudo. qualquer época. Qualquer época. Entendeu? Nossa. A diferença é que antes era por carta, agora é por internet. Agora é mais rápido. Agora é papum. E outra coisa engraçada, pra gente fechar isso daqui dos banhos é ótimo, é que isso influenciou a vida totalmente da Janet Leigh, porque a Janet Leigh até aquele momento era uma mulher tipo de atriz que fazia personagens bonzinhos, vamos dizer assim. Uhum. E que ele foi de uma certa forma para quebrar esse estereótipo. E Uhum. quebrou. Nunca mais ela voltou a ser assim, ser vista dessa forma, não é? E se perpetuou de uma forma que passou de geração, passou para outra geração. Que a filha dela, a Jamie Lee Curtis, todo mundo conhece, espero que sim, não é? Né? Ela se transformou na Rainha do Grito. Uhum.
Porque ela ganhou o primeiro emprego dela por causa disso, por causa da mãe. Porque a mãe era conhecida por ter sido a rainha do grito entre aspas nos anos 60. E ela pegou essa fama. E Junto. aí a filha entrou, ganhou o primeiro papel dela assim, no Halloween, naquele filme Halloween. É, Quem não ela viu é a grande também. estrela do Halloween até hoje, né? Tá sendo novas versões e ela tá lá. É, e continua gritando. Quer dizer, apesar da última versão, eu acho que ela não grita muito. A do ano passado, ano retrasado? Teve uma É, nova que eu vi esses tempos. sim, porque nessa última versão ela tá mais segura de si. Ela quer enfrentar É diferente. o É, Myers. exatamente. E aí, pra você ver como é que algo pode se perpetuar por gerações. Uhum. E então, fechando os banhos, é... Hitchcock fecha a cena mostrando o olho dela, morto. Que depois alguns oftalmologistas disseram que uma pessoa morta não fica com aquele olho. Que ele, depois nos filmes posteriores ele usava um produto nos olhos das personagens para criar o efeito. Ah, mas que povo chato também, né? É, mas sabe como é que é. Ah, que por acaso, se eu não me engano, o efeito foi usado no remake que Tá fizeram em vendo? A única 98. coisa que o Gus Van Sant acertou foi o olho. É, só o olho, né? E aí o Hitchcock mostra o olho sem vida dela e movimenta a câmera. É aquilo que a gente tava falando sobre os movimentos de câmera dele. Ele tá mostrando tudo com a câmera. Uhum. Ele vai sempre mostrar pra você, o público, que o que ele tá querendo que você tenha atenção. Então ele mostra o olho, mostra o jornal, que ela esconde o dinheiro roubado dentro do jornal. E em seguida mostra a janela do quarto que dá uma visão para a casa da Colina. Uhum. Que aí a gente começa a ouvir os gritos da mãe, que foi a que matou a personagem, não é? E o Norman grita com ela, do tipo, percebendo que algo terrível aconteceu, e ele sai correndo da casa, porque a gente nunca vê a mãe e o filho. Uhum. Nós vemos de longe, porque também, de certa forma, isso também é muito bom, porque mantém o suspense. Mantém toda aquela. Porque a gente nunca sai do quarto. Não é engraçado isso? Se você reparar na câmera, a gente não sai do quarto. Sim. Está no quarto ainda. E aí ele sai depressa, corre e encontra Marion. Apesar de demonstrar atitude de choque, qual é a primeira atitude dele? Hum. Fechar a janela, ou seja, Uhum. esconder. Ou seja, uma pessoa que vê uma pessoa morta toma essa atitude, isso é muito estranho. É algo Sim. que eu fico já assim, o que tá acontecendo? Já dá a primeira ponto de que tem uma coisa diferente. Além de tudo que aconteceu. Exatamente. Ele não tem uma expressão de horror, ele tem uma expressão de choque, mas não de Uhum. horror. Uma pessoa que nunca viu uma pessoa assassinada, ele começa o quê? A apagar os rastros. Mas acho que a primeiro E aí, momento a gente pensa que é pra defender a mãe, né? mas aí fica claro o quê? Que já não é a primeira vez que ele faz Sim, isso isso. já aconteceu e ele já sabe como agir. Exatamente, ele começa a esconder tudo. Ele pega tudo, aparentemente, e esquece do dinheiro em cima do Uhum. jornal. E eu acho que Hitchcock faz de propósito para o público ficar assim, ele vai ser pego. Porque ele esqueceu o jornal, entendeu? Uhum. Mas no momento ele lembra do jornal e... porque a gente pensa, será que ele vai se safar, né? E... E aí ele percebe e aí ele acha o jornal, mas ele não vê o dinheiro dentro. Ou seja, a história do dinheiro, nunca aparece exatamente pro Norman. Nunca aparece, na verdade. Mas vai ser pelo dinheiro que tudo vai acontecer. Sim, mas é uma informação que o Norman não tem quase. Não, Norman não tem a Não, informação, não tanto tem. que ele joga o jornal que tem o dinheiro no porta-malas junto com a Marion morta, porque a personagem já Uhum. não aparece mais. Depois do olho, a gente não vê mais a personagem. Entendeu? Não, não inventam de querer botar a personagem morta pra gente assistir. Pelo menos isso. Isso também é uma coisa genial já do Hitchcock, porque ele trabalha com a personagem principal durante, sei lá, 50 minutos do filme. E aí cria afinidade, mostra ela, mostra como ela é, e daí ele mata ela na metade do filme. Sim, mas é nessas horas que a gente pensa. Então a personagem não é a protagonista. Sim. Quem é o protagonista? O Norman? Quem que sobrou? Não é? Quem é? Mas isso é uma coisa que às vezes o Hitchcock faz muito. No Frenesi, por exemplo, a gente não tem um protagonista. Temos um ator, isso e aquilo, mas a gente não tem um protagonista. Isso às vezes é um problema porque o público se perde, não é? É que por ter poucos personagens no Psicose é menos problemático. É. E aí ele se desfaz do carro num lago. Enquanto o carro afunda, ele tá comendo alguma coisa.
que, se eu não me engano, é pipoca doce. Uma pessoa normal não fica com fome nessas horas ou come alguma coisa. Pelo menos na minha mente, eu acho que não, É né? mais pipoca doce. E aí ele ainda sorri quando vê o carro afundar. Quer dizer, ele conseguiu esconder o Deu filme. O certo. filme. O filme conseguiu esconder o carro. E aí, do nada, o filme muda o foco e muda o ritmo. Se você Uhum. reparar, Aí a vira história outro deu. filme. Aí começa a virar outro filme, porque obviamente já, não, já se transformou num filme de terror naquela cena e depois já não é mais, não é? É tipo, eu acho que é também pra pessoa respirar depois de uma cena, depois de tanta. Nós estamos falando em 60, né? É, e de uma cena completamente inesperada. Você tem que fazer o público respirar também, que senão o público vai embora da sala de cinema. Você Muita fica todo atenção também, né? nervoso. Muita atenção não dá, porque naquela época eu não duvido nada que tenha sido. Psicose tenha sido tipo estilo. Estilo exorcista, sabe? Uhum. Eu não duvido que tenha gente que tenha desmaiado durante a cena. Não Sim. duvido. E aí, do nada, na história surgiu uma loja. Estamos numa loja e aparece a irmã da Marion, que é a Lila. Que ele é engraçado o nome, né? Uhum. Que é interpretado pela Vera Miles. Que naquele filme ela tá usando uma peruca. Acho que qualquer pessoa repara que ela tá usando peruca. Eu, pelo menos, sempre vejo que ela tá usando uma peruca. Porque ela tinha raspado o cabelo, sabia? Ela Uhum. tinha feito Cinco Mulheres Marcadas, que é um filme, fez um filme antes. Um filme completamente diferente de Psicose. Uhum. E ela também não estava feliz com aquele personagem, que ela não queria fazer. E tanto que você repara que eu acho que por causa disso a atuação dela não é tão boa. Eu acho que é por isso que quando você repara, a personagem dela não é uma personagem que chama muita atenção, como a personagem da Marion. Uhum. É uma personagem mais apagada, não é uma personagem que chama. Ou talvez seja porque nesse momento o foco nosso não tá mais com ela, né? Com elas. Nosso Pode foco ser, agora é o Norman. pode ser, mas eu acho que são atuações mais baixas, Sim. entendeu? É porque, Às vezes, mesmo com o Norman já sendo diferente, antes os dois dividiam muito bem a tela. Agora o Norman rouba tudo. sim, mas eu também penso que assim, se uma pessoa está descontente fazendo um filme, eu acho que não vai ser tudo muito bem feito. Mas isso a gente sabe, não é? De atores que ficaram descontentes, conseguiram fazer grandes trabalhos, e atores que estavam descontentes, se você reparar na tela. Sim. Mas que bom que E ela eu não acho, puxou o filme pra baixo, né? não levou pra baixo, mas também não levou pra cima a atuação dela, né? Uhum. E aí ela vai pra loja e encontra o Sam, que ela vai perguntar sobre o sumiço da irmã. O coitado do homem não tá nem sabendo de nada, né? Sabe nada do que aconteceu, tava só lá atrás. É o personagem mais perdido da trama. E nesse momento a gente tem um close-up de um rosto de um personagem que não apareceu nesse momento até. Você começa a ficar assim, o que que tá acontecendo nesse filme? Que filme é esse? Do nada aparece um outro personagem com uma tipo, porque é logo aquele close-up que é fechado. Uhum. E a Lila e o Sam estão discutindo o paradeiro dela, da irmã. E o Sam se mostra surpreso. E naquele momento, quem aparece é o personagem, que é o Arbogast. Que também é outro nome que, meu Deus. Que é interpretado pelo Martin Balsam, que faz um investigador particular que está procurando a Marion por causa do dinheiro. De novo, o dinheiro é que move tudo. Uhum. Por isso que o Hitchcock também dá muita atenção ao dinheiro durante a trama. Só que o investigador desconfia, porque a Lila e o Sam estão conversando. E o investigador com certeza seguiu a Lila, não é? E a Lila e o Sam falam que só se conheceram naquele momento, tanto que a Lila não sabe exatamente. É perdida, não é personagem? Sobre a questão que a irmã tá tendo um caso com ele. E aí a gente vê uma série de planos, que é aqueles tipos, que é o mais tradicional, não é? Quando a gente quer mostrar uma passagem de tempo, ou uma passagem de um personagem buscando alguma coisa, e a gente vê o investigador procurando a Marion em vários motels. Uhum. E finalmente chega onde? No Bates Hum. Hotel. Aonde o Norman tá o quê? Despreocupado, sentado, comendo a porra da pipoca dele. Desculpa, falei um palavrão, mas é porque é Ainda tá na muito bizarro. pipoca. É. O investigador diz a mesma coisa que a Marion disse, que acaba por engano ali, por causa das estradas. E o Norman faz aquela piada de novo, das 12 vagas, 12 quartos, 12 vagas. Ou seja, essa piada ele deve falar pra todo Todo mundo. mundo que chega lá. Pra poder dizer que aquele hotel, aquele motel, está totalmente vazio. Sempre.
e dá aquela mesma explicação das estradas, da estrada principal e tal. O investigador fala da Marion. E o Norman começa a dar aqueles sinais de uma pessoa que tá com culpa no cartório. Ah, não, porque ela nunca veio aqui. É tão inteligente que nem apagou o registro. Uhum. E o investigador vai lá e vê o registro, só que o nome tá fake. Só que ele tem o estilo da assinatura da Marion e vê que talvez seja ela que tenha ido. E aí, do nada, ele começa a gaguejar. Uma pessoa que começa a gaguejar, pra mim, já é suspeita. Uhum. Se você tá interrogando uma pessoa, a pessoa começa a gaguejar, É mentira. ela não é que seja mentira, mas a pessoa tá em estresse. Sim, tenho que esconder. Exatamente. E aí ele fala: Ah, sim, lembro de uma mulher que veio aqui, que ela veio, se passou a noite e depois fez o check-out. Mas ele se embaralha toda na história. O problema do investigador, na minha opinião, nesse filme, que eu acho que vai ser crucial pra ele, é que ele tá tão cego com dinheiro que ele acha que todo mundo quer o dinheiro. Não sei se você repara nisso. Ele coloca a culpa na Lila, coloca no Sam, depois coloca no Norman, que o Norman tá interessado no dinheiro, e começa coisas, tipo assim, você fica assim, ai, homem, por que que você não. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de atenção, porque se ele conseguiu descobrir tanta coisa até aquele momento, ele podia ter descoberto outras. Já descobri mais rápido, sim. Exatamente, mas ele foi Chegou querer dar tão uma de longe. esperto. Ele foi querer dar tão esperto que deu errado. E aí ele vê uma silhueta, o investigador vê uma silhueta de uma pessoa na casa do alto da colina, não é? De Uhum. novo. E ele pergunta se tem alguém na casa. E o Norman diz que não, e depois diz que tem a mãe. E ele não revela nada. Ele não fala mais nada depois disso. E fala a frase que ele fala. A frase ajuda muito ele. Norma fala, porque eu achei que ela me enganou, a Marion. Mas ele não enganou, ela não enganou a minha mãe. Diz até Uhum. com orgulho, né, na hora. E você fica assim, hã? Pô, ele dá muita bandeira com isso, ele próprio dá bandeira. E obviamente o investigador quer falar com a senhora Bates, porque se ela foi a única que percebeu, obviamente, então ela teve algum contato. Sim. E o Norman nega. Mas aí é que tá a diferença da Marion pro investigador. Ele avisa pra Lila que ele tá no Bates, no motel, e que a irmã ficou no quarto 1 e dá pelo menos algumas indicações pra Lila. O investigador não satisfeito volta pro motel porque ele quer encontrar com a senhora Bates. Enquanto o Norman tá num dos quartos, ele vai ter recepção, mas não encontra o Norman. Ou seja, não se encontraram. Então ele decide ir até a casa. Isso que é o erro. Ele nunca poderia ter entrado na casa, porque, obviamente, ele não foi convidado. Isso já é o primeiro erro dele. Uhum. Ele entra, sobe as escadas devagarzinho, e nós estamos assim, finalmente vamos, não é? Vamos ver. Tem movimentos do nada, tudo acontece tão rápido, não é? Do nada entra a trilha, que agora fica associada com alguma coisa ruim, que alguma coisa ruim vai acontecer. Porque agora já conhecemos essa trilha. Sai a senhora Bates rapidinho do quarto, com uma Uhum. faca na mão, porque a gente vê tudo do alto, que é ótimo, eu acho ótimo esse plano. Ela sai correndo e começa a esfaquear o investigador no rosto, que também é uma cena, vamos dizer assim, bem feita e pesada. Sim. Ele cai da escada e ele caiu no chão, vemos aquele movimento da faca esfaqueando ele, não é? O mesmo Matando. movimento do chuveiro. Sim, mas esse é um movimento mais pela mão em si, do Uhum. alto para baixo. Uhum. Por que eu quero dizer isso? Eu acredito que depois dessa cena, muitos filmes de terror utilizaram esse plano. Por exemplo, Pânico é um desses. Sim. Você não vê a Por ser pessoa, assassinatos com faca, eles usam, acho que usam muito do psicose, né? você não é tipo quando você não quer mostrar alguém que está sendo esfaqueado, você não mostra, mas mostra o movimento da faca enquanto você ouve o barulho, não O é? barulho, sim. Uma coisa é que tanto na morte do investigador quanto da Marion é que a pessoa está totalmente indefesa. Não sei se você já Uhum. reparou isso. A pessoa está num momento de fragilidade. No banho, você está num momento de fragilidade. Você subir no escadas, você está num momento de fragilidade, porque você está num movimento. Entendeu? Você não Uhum. tem como se defender de um ataque surpresa numa escada. Num banho, então, é completamente impossível.
Por isso que dizem também quando uma pessoa é morta no banho, uma pessoa quando é morta dormindo, uma pessoa quando é assassinada de costas, é porque é meio covarde, não é? Porque faz isso no momento que a pessoa não tem como se defender. E aí na cena seguinte, porque é mais uma morte, né? Na cena seguinte nós vemos a Lila e o Sam esperando pelas novidades do investigador. Uhum. A Lila fica na loja e o Sam, corajosão, porque ele parece que não tem medo. Não sei se você repara nesse filme. Ele é o único que não tem medo. É o único que não expressa medo. Ele vai atrás do investigador no motel. Só que o Norman tá perto do lago, que agora a gente se dá conta que o lago é bem perto O lago da onde o carro casa. foi colocado dentro. Exatamente. E ele tá escondendo agora o quê? O corpo e o carro do investigador. Uhum. Possivelmente o carro, não é? Que a gente não vê exatamente o carro. E ouve o Sam gritando pelo nome do investigador. E aí nesse momento a gente tem um plano bem sombrio do rosto do Norman, como se tipo, fosse uma coisa do tipo olhando tipo a próxima vítima. Esse é mais um plano famoso, né? É, e é um plano bonito também, preto e Sim. branco assim, fica bem. E aí o Sam volta até a Lila e diz que não encontrou ninguém. O que que eles fazem? Vão até o xerife, que é aquelas coisas de filme de terror que a gente fala, por que que não vai na polícia? Foi. Por que que não vai? E o Hitchcock, até o próprio Hitchcock fala sobre isso, mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso, pra gente poder falar um pouco dessa cena. E ela vai até o xerife, falar sobre a história da Marion, do investigador. O xerife liga pro Norman, porque significa que ele conhece o Norman. O Norman diz que o investigador foi embora. A Lily e o Sam insistem que existe uma forte suspeita sobre a mãe do Norman, mas o xerife faz uma revelação que é aquelas revelações de filme bem antigo, né? Ah, mas a senhora Bates morreu há 10 anos. É aquela cena bem clássica, né? Uhum. Que ela matou uma amante dela e morreu e se suicidou com estricnina. E que o Norman encontrou os dois mortos. Mas Uhum. a Lila e o Sam juram que o investigador e que o próprio Sam viu uma silhueta de mulher na janela. Que o Sam ainda tentou falar com ela, mas totalmente ignorado. Mas o xerife acaba até se questionando diante disso, que se a senhora Bates está lá na casa, viva, quem é que foi enterrada no lugar da senhora Bates? Que é outra cena bem clássica de filme antigo, né? Então, se ela está viva, quem está enterrado no lugar Quem dela? que morreu então? E o Hitchcock fala, naquelas entrevistas famosas para Truffaut, que era um grande fã do filme, Uhum. que ele não queria fazer cenas do xerife. E que o próprio Truffaut ficou decepcionado com as cenas do xerife. Que as cenas são muito estranhas, não são tão Destoa do resto do boas. filme. Destoam um pouco do filme. E que o Hitchcock respondeu que ele teve muitas vezes conversando nessa coisa do tipo, sobre a cena em si, sobre como trabalhar. Mas era questão do tipo, por que que eles não vão na polícia? Que é aquela pergunta que as pessoas nos Clássico. anos 60, que as pessoas clássicas perguntam. Se as pessoas iam se perguntar nos anos 60, hoje em dia se perguntam com certeza. Mas naquela época Uhum. era o óbvio. Por que que não foram na polícia? Porque naquela época não tinha filme de terror, não é? Não havia esse filme de... Existia filme de terror, mas não daquele nível. Uhum. E que o Hitchcock disse que por que que eles não vão à polícia? Esse é um exemplo. Ele dá um exemplo do porquê que as pessoas não têm que ir na polícia. Porque ele diz assim, aqui um exemplo. Eles não fazem nada. Ele diz, a cena é pra dar um exemplo de que nem sempre a polícia vai resolver os Sim. problemas no filme de terror. Porque geralmente não resolve mesmo. E aí, e o Norman Bates, já voltando pra trama, ele começa a perceber que as coisas estão ficando, que o xerife ligou, né? Uhum. Então ele volta pra casa, pega a mãe, que tá no quarto, que nunca é revelado. A gente sempre vê nunca temos. É aquilo que cria o suspense também na nossa mente do que quem é essa mulher louca. Pega ela do quarto e coloca num depósito. Uhum. E os dois discutindo, né? E o Sam e a Lila depois passam um tempo porque eles encontram de novo com o xerife na porta da igreja. Bem coisa de tipo que elas saem da missa de domingo, então eles encontram com o xerife. Bem filme americano mesmo. É um bem filme americano e bem de cidade pequena, que eles Uhum. querem mostrar que aquilo ali é num local pequeno. E o xerife diz que foi no motel, mas não encontrou nada suspeito. E nem encontrou a tal mãe. Uhum. Então a Sam e o Lina vê assim, já que o xerife não vai ajudar a gente, não é? A polícia não tá ajudando em Vamos nada. resolver.
Vamos até um motel, porque a gente vai ver se a gente acha alguma coisa. Uhum. Os dois fingem ser um casal e aí eles entram no motel pra procurar pistas. Lila vai até o quarto 1 com o Sam, depois de terem se registrado, Norman, isso, aquilo, coisas já esperadas. E investigam por provas. E ali ele encontra o que é a pista principal para a chave de quase tudo, não é? Que ela encontra um pedaço do papel com um valor de US$ 40.000 escrito, que foi o valor exato que a Marion roubou. Uhum. O papel tá no vaso perto do vaso sanitário. O mesmo valor que a Marion. Sabe uma coisa que se passa na minha cabeça Hum. nessa hora que ela acha o papel? Hum. É como os motéis não devem ser bem limpos. Esse papel Essa é aí. uma outra realidade que a Hitchcock quer mostrar. Esse pode se tornar um filme de terror muito mais assustador. É muito assustador. Ou seja, é porque isso acontece. Isso Sim. acontece em muitos locais. Que não tá muito bem limpo, ou as coisas não estarem bem limpas e tal. O Sam se atenta ao fato, que eu acho que qualquer pessoa se atentaria, que falta a cortina do chuveiro. Uhum. Então a Lila, finalmente, toma a decisão, voa atrás da tal bruxa, não é? Na casa. Vou lá na casa ver a mãe. Sim, enquanto o Yusan vai aproveitar, porque se você reparar, até o momento, o Norman só confrontou uma pessoa, nunca havia mais de uma. Então, por ter uma segunda pessoa, é mais fácil de uma controlar o Norman, enquanto a outra vai poder investigar. E daqui desse ponto é que eu chamo que nós estamos agora no clímax da história. Sim, é como quando as coisas começam a se resolver. Exatamente. Ela entra na casa, olha nos cômodos, vai até o quarto da senhora Bates, que é no segundo andar, e vê algo bizarro. Eu também acharia aquilo totalmente bizarro. Até hoje eu acho bizarro, que é o formato de alguma coisa no colchão, que Uhum. é totalmente bizarro. E o Norman percebe que está sendo enrolado pelo Sam. O Sam segura o Norman, que usa o objeto e bate na cabeça do Sam, que desmaia, né? Norman corre desesperado para casa. A Lila vê que ele está se aproximando pela janela e vai se esconder no andar de baixo, que é onde está o depósito. E então ela desce para investigar. Chega num quarto pequeno, abre e se depara com uma senhora, a senhora Bates, sentada de costas. E aí que é um dos clímaxes que eu acho que deve ser um dos melhores que eu acho, assim, do tipo. E que todo mundo gosta muito de repetir essa cena. Uhum. Essa surpresa. Essa surpresa. Então a Lila decide se aproximar da senhora Bates e vira a cadeira. Quando vira a cadeira, quem tá sentado lá? A senhora Bates. Morta. Morta que nem uma porta. Praticamente múmia. Quase mumificada, não é? Uhum. E aí a gente tem o barulho, a trilha vindo assim super alta do filme. Uhum. E surge Norman Bates, vestido de mulher com peruca, com a faca na Genial. mão, não é? Ele se aproxima para assassinar a Lila, mas o Sam chega a tempo e consegue conter. Esse é o ápice do clímax. Então, ou seja, quem matou Marion, quem matou o investigador, foi o Norman Bates vestido como a própria mãe. E Uhum. aí no departamento de polícia, que é a conclusão, podemos chamar do epílogo, não é? É, porque o final foi ali atrás, agora é um epílogo. Sim, e aí o psiquiatra explica que ele obteve toda a confissão da mãe, não do Norman, mas da mãe, que é outra personalidade que ele criou após assassinar a própria mãe e o amante. Porque ele Uhum. ficou com ciúme, não é? Da relação da mãe com o filho, da mãe com o amante, e matou ambos com um veneno. E, como foi algo muito chocante para ele, para esquecer o crime, ele pegou o corpo da mãe no cemitério e fez tudo para que ela voltasse à vida na mente dele. Então ele usava roupa, usava peruca e falava como ela. Se tornava ela praticamente. Se tornava ela. Então os dois viviam dentro do mesmo corpo. Uhum. E quando despertava o desejo sexual do Norman, ao ver uma mulher, como aconteceu com a Marion, quando ele viu a Marion, a mãe surgia como uma forma castradora, vamos dizer assim, na mente do Norman, Pra que ele tomava se o sentisse controle, culpado com aquilo tudo, ele se sentia culpado com aquilo tudo. sim, tomava o controle e matou a Marion por ciúmes. Uhum. Não só a Marion, como outras duas mulheres desaparecidas. Todas que Na, na- apareceram no Bates Motel. Exatamente, que devem ter ficado exatamente no quarto 1. Uhum.
Por isso que o Norman também tinha dificuldade de falar do banheiro, porque obviamente a mãe já deve ter matado a mãe já deve ter matado outras mulheres no banheiro. E aí nós temos uma coisa no filme que me incomoda um pouco, Hum, mas a gente compreende, porque nós estamos falando dos anos 60, início. Porque eles falam que o personagem do Norman é um travesti. E aí usam o termo de uma forma totalmente errada e tal, mas eles sim, mesmos dizem que que ele não é travesti. Mas a forma como usa é má, sabe? A gente percebe que não é muito boa, mas a gente tem que considerar a época, não é que foi feita. sim. E aí, voltando na trama, né? Com a descoberta que o Norman fez, toda vez que o Norman tinha a realidade batendo na porta dele, a mãe tomava completamente a mente dele e fazia o que fazia. Sabe que a cena em si não é uma cena muito boa, porque ela tira o ritmo total do filme. Não sei se você percebe isso. Hum, E o Hitchcock também não gostava. Ele disse que o filme que a cena era chata. de novo. Ele tinha que dar uma resolução. Mas você sabe que essa é considerada a pior cena do filme por muitos críticos e considerada como uma das piores cenas dos filmes dele. Porque imagina, você tá num filme com a glória do clímax e vem com uma cena dessa. Mas ele tinha que explicar, eu acho. Mas é que muita gente achou que era desnecessária, era muito Sim, óbvia, não sim, precisava. É aquilo que a gente estava falando do roteiro quando não precisa ser óbvio. sim. Eu acho que ainda mais com o passar dos anos ficou mais óbvio e mais necessário. Exatamente, é aquela coisa que a gente estava falando. Pro Brasil, não vou dizer que é pro Brasil, mas como a gente tem muitos filmes brasileiros que são muito explicativos, esse seria uma cena normal para um filme Sim, brasileiro, entendeu? sim. Mas lá realmente ficou explicativo demais. Fica explicativo demais. Mas eu acho que ele só queria mostrar que, sei lá, era um caso clínico aquilo e não uma vontade dele, alguma Não, coisa. não, mas não, pelo que eu sei, foi uma pressão dos estúdios. Que Dos explicasse o estúdios porquê do não, do caso. estúdio, de explicar. Porque eles queriam que aliviasse a tensão mesmo. E que aquela cena fosse pra aliviar. Ah, então Eles não acho que não queriam. funciona, não. Eu achei que só queria explicar que era um caso clínico, que existia uma explicação médica pra aquilo. Porque o estúdio dizia que haveria com certeza duas ou três pessoas. Duas ou três pessoas, estou dando uma exagerada. Hum. Que não iriam entender o final do filme. Sim. Aí ele quis explicar e deixar E mais aí o fácil. estúdio. E aí o estúdio queria que a cena fosse colocada, fosse mantida no filme. Uhum. E aí, a cena final, que eu acho que aí poderia ter começado mais ou menos daí, não é? A última cena, depois da morte, talvez. Que é que vemos já o Norman, não sendo mais Norman, mas sendo a mãe. Uhum. E nós, de novo, estamos num pensamento de alguém, sendo que dessa vez uma pessoa pensando no próprio pensamento, mas não sendo a própria pessoa. Isso é muito, muito bom. Isso eu acho muito bom. Que é a voz da mãe, que é a voz da senhora Bates, que tenta se mostrar uma pessoa inocente. Que ela não quer nem matar uma mosca, que aparece uma mosca lá. E ela não quer matar porque ela quer comprovar que ela é uma boa pessoa. Que quem é o assassino é o filho. Uhum. Pra você ver que a personalidade dela não percebe que ela divide o corpo com o Norman. E aí você tem uma sobreposição de planos, que é o rosto do Norman se transformando no esqueleto da mãe Uhum. e a corrente que puxa o carro da Marion. Não sei se essas pessoas que assistem conseguem perceber. Mas aquilo ali é um jogo de imagens que o Hitchcock queria fazer, que era para mostrar que a mãe e o filho estavam amarrados para sempre. Sim. Com aquela corrente, não é? Que simbólica. É uma coisa simbólica, não é? Metafórica. E o filme termina com a descoberta do carro da Marion. No, Assim, no... acaba naquela coisa que. Aí muita gente pode não entender. Pô, o filme acabou assim, com o carro subindo. Mas é assim mesmo, é um filme antigo e não precisa, não é, de muitas explicações. Eu acho que são só epílogos mesmo, esses daí. Sim, eu preferia que acabasse a partir dele na cadeia. Sim. Mas mesmo assim, mesmo com essa cena, é um grande filme. É. É um dos grandes filmes do cinema. Sim, o Norman Bates é classificado como um dos maiores vilões Um dos grandes do cinema. personagens também de todos os tempos. Sabe pra quem que ele perdeu? No Hum. Wi-Fi fizeram aqueles 100 heróis, 100 vilões. Perdeu pro. Deixa eu tentar arriscar. Perdeu pro Iluminado? Não. Ele ficou em segundo lugar, perdeu pro Hannibal Lecter, Silêncio Ah, dos sim, Inocentes. Hannibal. Faz sentido. Que é, que é o personagem que inspirou do livro.
Porque vou aqui tentar explicar. Hum. O livro Psicose foi escrito exatamente do jeito que é o filme, vamos dizer assim. E muita gente associa o livro a o serial killer, o Ed Gein, não sei dizer sobrenome dele, que é o tal homem que inspirou o Massacre da Serra Elétrica, o Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes, e muita gente acha que inspirou também o Psicose. Uhum. Só que o livro já estava praticamente escrito quando o assassino foi descoberto. Ou seja, o autor ficou até muito surpreso de ver que o personagem que ele criou tinham características muito parecidas Uhum. com o tal assassino. Foi só por Entendeu? acaso. Ele, pelo que eu já li, ele quase perto mais ou menos do fim da trama, ele inseriu uma coisa sobre o assassino, mas o assassino em si, por completo, não é inspirado no Ed, no tal Ed, não é no tal assassino. Uhum. E que a Paramount não queria fazer o filme, porque a Paramount foi muito parceira do Hitchcock por muitos filmes, né? Uhum. Mas não queria dar muito dinheiro para esse filme, porque era um risco. Hitchcock também vinha de filmes que não tinham sido grandes sucessos de bilheteria, não é? Grande sucesso. Os estúdios sempre esperam grandes, entendeu? Muito dinheiro. Então eles deram pouco dinheiro pro Hitchcock trabalhar. E Hitchcock colocou o dinheiro dele também na produção. Para que o filme fosse feito. Mesmo assim, foi um filme bem barato do Hitchcock, né? Sim. E aí ele fez uma fortuna com o filme. Porque ele não tinha que responder nada para Paramount, quase nada. Era Sim, dele. ele ganhou praticamente 15 milhões naquela época. Sim. Que ajustado na inflação, sabe quanto é que é hoje em dia? Quanto? Dizer que sejam uns 120 milhões Um filme. com o filme. E porque assim, muita gente hoje em dia acha que pode saber muito sobre o filme do Psicose através do filme Hitchcock, Com o Hannibal. com o Hannibal, que é o Anthony Hopkins, e Helen Mirren fazendo a mulher dele. Sendo que o filme tem muita coisa que não existiu. Por exemplo, a Alma, que faz a Helen Mirren, eles dois não tinham esses problemas de casamento como o filme coloca. Como o filme coloca como um relacionamento bem conturbado. Não existia isso tanto. Poderia existir, mas não existia naquele nível. Uhum. O Hitchcock, quando ficou doente, nunca aconteceu disso da Alma ir lá filmar o filme. Nunca aconteceu Ele isso. nunca deixaria fazer isso também. Entendeu? Hitchcock tinha um Isso foi. domínio absurdo. Exatamente. Isso foi tudo como coisa ficcional do filme que tava querendo. É muito bizarro, né? O filme que conta os bastidores de um filme criando ficção. É assim, por isso que eu digo quando você vai ver um filme sobre fatos reais, Uhum. duvide sempre do filme. Tanto que o filme acabou nem indo tão bem quanto se esperava, né? Se tivesse sido um filme feito pra TV, teria feito muito mais sucesso, né? Que eu Como? já comentei isso com Mas eu acho você. que foi lançado pra tentar um Oscar mesmo. Pra tentar Oscar. E o Hitchcock nunca entrou em bancarrota fazendo o Uhum. filme. Ele tava bem na época quando ele fez o Psicose. Essa história de que ele ficou perto da falência não é verdade também. É, porque fala que ele deu tudo que ele tinha, né? É, e não é verdade. Mas a parte que ele compra todos os livros é verdade? Ah, isso é verdade. Isso é muito interessante, que ele compra todos os livros do Psicose pra que ninguém saiba o final. Ele compra, exatamente, ele compra todos os livros, que assim as pessoas não iriam É que revelar a o livro história. foi lançado, aí ele descobriu o interesse, né? Comprou todas as primeiras edições antes que o livro estourasse. Hoje em dia é impossível, né? Ah, hoje. Porque, É. porque Mas lá fazia uma internet. edição pequena, né? Pra testar, e lançava setorizado. Depois do filme, o Anthony Perkins, que o Anthony também, ele vinha como a Janet, como uma pessoa que era muito boazinha no cinema. Uhum. E depois dali, nunca mais, né? E ele por muitos anos ele se recusou a falar do Norman Bates. Porque Ele todo mundo queria sair do associava a ele. personagem. Porque todo mundo associava ele ao personagem. E ele não foi indicado a melhor ator coadjuvante. Poderia Merecia. ter sido indicada. Bem sério, Poderia. inclusive. Porque foram 4 indicações e nenhum Oscar. Foi melhor atriz coadjuvante pra Janet Leigh, porque merecia. Sim. E perdeu pra Shirley Jones, por Entre Deus e o Pecado. Uhum. Agora, quer saber uma curiosidade interessante sobre isso? Uhum. A Shirley, que depois se tornou a mãe, a matriarca da família do Remy,
Quem não conhece, é um seriado muito famoso, antigo. Ela era pra ter sido a Marion. E não tem algum motivo pra não ter sido? E o motivo em si, eu não sei. O que se sabe é que ela teve quase muito perto de conseguir o papel Hum. e não conseguiu. E aí ela fez um filme e ganhou o Oscar da atriz que ela poderia ter feito o papel. Não é incrível, não é? Como as coisas são. Exatamente. E o Hitchcock ganhou a sua última indicação, a melhor diretor. Perdeu para Billy Wilder, Sim. por Se Meu Apartamento Falasse. Que o Billy Wilder, alguns dizem que ele ganhou o filme Se Meu Apartamento Falasse ganhou os Oscars, porque ele tinha perdido no ano anterior por Quanto Mais Quente Melhor. Foi a famosa compensação do Oscar. A famosa compensação do Oscar. Não digo que o Hitchcock ia ganhar, mas que ele perdeu para uma pessoa que ganhou por compensação, pode ter acontecido. Entendeu? A fotografia, que é uma fotografia muito boa, que é do John L. Russell, que nunca mais fez nada de interessante, perdeu pro filme Filhos e Amantes, do Uhum. Fred Francis. Agora, uma curiosidade é que Filhos e Amantes é uma história sobre um jovem que vive numa cidade inglesa, numa cidade de mineração, sabe? Uhum. E que é totalmente inibido pela mãe, Tá que é junto, manipuladora e dominadora. tá junto, tá ali, ó. Ou seja, a Psicose perdeu para um filme que tem quase uma temática muito parecida. E foi indicada a melhor direção de arte, porque naquela época fazer direção de arte também de filme atual não era algo muito celebrado, né? Uhum. E também perdeu para Se Meu Apartamento Falasse, que também é um filme da época. Mas, assim, muito triste que o filme não tenha sido indicado a melhor filme, por exemplo. Virou Que umas o Anthony, injustiças, né, dos anos. que o Anthony Perkins não foi indicado. Uhum. Que não houve indicação a roteiro, mas, assim, talvez por causa dessa história que a gente já comentou sobre o final, coisas assim, as pessoas pode ter sido um fator Sim. diferencial, não é? Da votação. E edição. A edição é muito boa, merecia, a trilha sonora merecia. Então são coisas que você vê que é o que a gente comenta. O Oscar, ele é um senhor soberano dentro do seu própria premiação, mas não quer dizer que ele seja soberano sobre coisas que realmente sejam boas ou não, Mas é entendeu? como se diz, com o tempo a gente vê, né? Que o que fez de certo e o que fez de errado. É um absurdo o Hitchcock nunca ter ganho um Oscar, né? Entendeu? É pra você ver que nem sempre ser um grande diretor significa que você vai ser premiado pelo Oscar, por mais que o Oscar premie depois. É, Mas, Hitchcock é um dos assim, maiores atores de todos os tempos, né? é um grande diretor. Teve seus momentos problemáticos, não é? Nos Pássaros, por Todos exemplo, eles têm. que a história dele ficou um pouco bizarra, não é? Que conta-se que a protagonista dos Pássaros, mas isso eu vou deixar para outro dia. Mas que a protagonista dos Pássaros diz que ele assediou muito ela, né? Isso fica pro Conta-se vídeo isso, dos pássaros. fica pros Pássaros. Então, Psicose fez muito sucesso. Como Psicose fez muito sucesso, obviamente vieram as continuações. É, Então eu houve acho que a única coisa Psicose. que a gente tem que falar do Psicose do Gus Van Sant é que ele existe. Só. Próximo assunto. Mas é bom a gente explicar algumas coisas. Psicose, o de 98, que foi feito com os mesmos planos, com o mesmo roteiro Só que praticamente, com cor. só que com cor. Ninguém gosta desse filme, entendeu? Acho que nem o próprio Gantz gosta, Uhum. Porque ele é um bom entendeu? diretor, ele é um diretor original, não sei porque ele fez isso. É porque, pelo que eu já li, ele disse que era um filme que era inalterável. Então por que que fez, meu filho? Né? Fez igual. É aquela história do remake que todo mundo se preocupa quando uma pessoa fala, vou fazer o remake do Scarface, por exemplo. Por que que vai fazer o remake do Scarface? E é mais um Entendeu? diretor original, porque Preocupa, o Luca é bem original nos filmes dele. Vamos ver o que vai acontecer. preocupa, por exemplo, o remake de Suspiria. Eu acho que foi um bom remake. As pessoas não têm noção porque as pessoas nunca viram o original, Sim, entendeu? Então tem que ver o original pra falar também. Não gostei do remake do Suspiria. Ah, mas você viu o original? né? Não. Então você só viu um filme de terror diferente. É isso. É. Mas então, então teve Psicose, então podemos esquecer um pouco desses 98. Mas Psicose teve continuações. Teve Psicose 2, teve Psicose 3, teve o Bates Motel, que foi já um filme pra TV.
A série? Psicose 4, a revelação. Não, ainda teve Psicose 4. Nossa! Mas tudo É. esquecível, né? Tudo. O Psicose 2 e o Psicose 3 e o Psicose 4, se eu não me engano, tem a participação do Anthony Perkins. O 2 é total, o 2 é muito mais ligado ao original. Uhum. Ou seja, você vê cenas do original, você vê dois atores do original, dois, que é a Vera volta. Olha só. Pra quem não queria fazer a personagem, né? Voltou. É o dinheiro, né? Tá aí. Mas aí a Vera já é muito mais velha, porque foi nos anos 60, foi 23 anos depois. Uhum. E, assim, vou jogar um spoiler, porque quase ninguém vê o 2, não é? Eu não, O, nem lembrava o que existia 2, dois, três aí, quatro, sei o lá. 2, o 2 quem é o vilão é a Vera. Nossa. Tá, não quero ver, já parei aqui já, já parei. A Vera tem uma filha que é do fruto do casamento que ela teve com o Sam. Ou seja, os dois se casaram através da tristeza, não é? Através da tristeza da perda da Marion, os dois tiveram um relacionamento. O Sam morreu, pelo jeito, por algum motivo, outro motivo, e eles tiveram essa filha. Uhum. E a Vera usa a filha pra tentar enlouquecer o personagem Norman, que Uhum. sai do manicômio ou da clínica, não é que ele não gostava, já meio que curado, então eles tentam enlouquecer o personagem, que supostamente está curado, entre aspas, e ela faz de tudo pra se vingar dele. E aí, nessa história de vingança, ela traz de volta a mãe. Uhum. Ou seja, em vez de deixar sossegado o homem e seguir em frente, ela acaba causando a própria morte. Ela morre, a Vera. A E personagem, a três. Lila. A Lila morre com uma facada dentro da boca. Nunca tinha visto isso. E o Você viu três, essa pra onde coisa? vai? O 3 eu agora já não me lembro muito bem. Mas, por exemplo, teve o Bates Motel TV, o filme feito pra TV, que nem o 2, nem o 3, nem o 4. É um filme que fizeram uma versão como se o personagem do Norman tivesse morrido e deixado o motel por um companheiro que o Norman teve na época que estava na clínica. Ah, Ou isso é a seja, linda série famosa. isso é um outro filme feito pra TV. Ah, isso aí eu nem sabia que existia. Tem outro, O povo não desiste, né? Olha como insiste no negócio. insiste. E depois teve a tal série que Muito fez muito sucesso, muito sucesso, elogiada, né? premiada. Tem a Vera Farmiga, Que é muito bom em filmes de terror. que ela é uma ótima atriz. Eu gostaria que ela fizesse mais filmes, Sim, eu assim, também. diferentes. Eu gosto dela. Ela é uma boa atriz e ela tá muito bem no Motel Bates, assim, como uma mãe desesperada, com um filho doido. E o Motel Bates é o começo da infância do. Sim, sim, que é um spoiler, obviamente, que a mãe morre na última temporada. Obviamente. Mas ela morre uma temporada antes. Você tem uma temporada ela morta. Ah, e dele já piradão. É. E então muita gente acha, uma coisa que eu ia comentar é que o livro, acham que como teve essa história do tal serial killer e tal, que é tipo assim, ele inspirou Psicose, Confissões de um Necrófilo, O Silêncio dos Inocentes, Massacre A da Serra passagem da Serra Elétrica, Elétrica. a Massagem da Serra Elétrica, o Massacre da Serra Elétrica, e não é verdade. Psicose não é muito inspirado no, no tal serial killer, e o Hitchcock sabia da existência dele, mas talvez tenha até usado alguma coisa, mas não era aquele nível que tá o filme do Anthony Hopkins, por exemplo, Uhum. entendeu? Que não tem aquela coisa. E sabe uma coisa que eu tava pensando agora? Hum. Que a alma, ela é totalmente diferente da verdadeira alma, assim, do que representou. Porque a alma era muito mais. é, ela não era, ela era muito introvertida. Hum. Mas eu acho que por causa da Helen Mirren, que é um tipo de atriz muito potente, a personagem ganhou uma voz e um estilo que eu acho que nunca existiu, Talvez. entendeu? Ela não achou o tom que teria alma. Sim, mas de qualquer jeito foi nomeada ao SEG, ao BAFTA, ao Globo de Ouro, só não foi ao Oscar, entendeu? Mas assim, Psicose é um filme que eu recomendo pra você ver, entendeu? E Que é um rever, filme e que é rever, e rever. irre-
Sim, e tentar analisar, porque o que a gente fez, o que eu gosto de fazer, é sempre ver a trama toda, Uhum. pra gente poder analisar coisas, Você vê como ela desenvolve. ela se desenvolve, mas para também ver detalhes em ordem, não é? Porque às vezes Sim. os detalhes que a gente percebe estão numa ordem que é pra ser. É, você falando as coisas, eu comecei a ver o filme de outra forma, detalhes que eu não tinha percebido. Sim, porque eu acho que às vezes o Hitchcock, na minha opinião, ele dá sempre muitos detalhes que vão te ajudar a descobrir toda a trama. Sim, Que eu acho que ele gosta que você descubra. Ele gosta de te deixar em suspense, gosta. Mas ele gosta que você também vá atrás da resolução das coisas. sim. Entendeu? Se você observa, você sabe desde o início que não existe mãe nenhuma. Sabe por quê? Porque o Norman diz quando ele fala assim, eu vou jantar sozinho. Se ele tem a mãe, ele nunca ia jantar Já era uma sozinho. pista. Sim, Aquilo já é uma pista, sim. entendeu? Então, pra mim, quando você assiste pelo menos pra segunda. Por isso que eu digo, quando você vai ver um filme, se você gosta do filme, você tem que assistir sempre muitas vezes. Porque cada vez você vai pegando as pistas, as coisas. E se você detesta, não gosta de um filme, assista pelo menos mais duas vezes. Porque às vezes você assistiu um filme, você viu um filme que você não gostou, você não estava num bom dia, entendeu? Então eu sempre dou aquela opinião de você rever um filme mais de uma vez. Revejam Cats, tá vendo? Ah, sim, reveja Cats, olha, quem sabe você pode gostar, não é? Não sei, entendeu? Tem filmes que obviamente você não precisa rever, por exemplo, porque eu digo assim, filmes nojentos, Sim. entendeu? Esse já tem Gore, o ou seu coisas motivo claro. assim. Eu não gosto de filme nojento, eu não gosto de ver isso. Porque são filmes que já da primeira vez já causam asco. E se você não gostar, tá mais do que claro que você não precisa assistir de novo. Por exemplo, A Centopeia Humana, de novo falando sobre esse Sempre o filme. pior exemplo possível. Mas eu pego esse exemplo porque ele é um filme gore, nojento, entendeu? De causar. E é um filme que eu nunca mais vou assistir. Sim. Eu tô falando sério, quando a gente fala nunca mais é muito forte, mas é nunca mais mesmo. Pra que eu vou ver esse filme de novo? Mas você viu Entendeu? esse filme? Eu não vi esse filme. Eu só vi umas fotos, Aí um trailer e parei. eu vi porque eu precisava ver pra poder dizer, não é? Vou tentar passar por isso um dia, a gente faz um também, um Não, não faz, vídeo sobre. isso não merece um podcast, não. Não merece, é nojento esse filme. E depois ainda tem o 2 e o 3, aí sim. Eu não assisti, obviamente, porque Tem que ver a não trilogia, faz. fechar com chave de ouro. Ah, não, não preciso, já vi já o primeiro já foi muito, já foi quase um teaser, o suficiente, entendeu? Então eu falo, é bom sempre rever pra ver esses detalhes. E Psicose é um filme que tem muitos detalhes que você só consegue reparar depois. Sim. Quando você já sabe a trama final, você vai juntando as coisas que ficaram pra trás. Sim, e você vai vendo que é do tipo, o hum, Norman tá sozinho ali. Porque tem uma cena, por exemplo, a cena do investigador, quando ele é assassinado, você pensa assim, tem erro ali, porque se o Norman tá dentro do quarto e ele vai investigar, como é que o Norman chegou na casa antes dele? Mas é aí que você tem que prestar atenção. O Norman tá num quarto. O investigador vai para a recepção. O investigador entra naquele quarto dos pássaros. O Norman muito bem poderia ter passado de volta, Corrido, corrido ou subido as escadas, ido para o quarto, né? e nesse meio tempo ele sai e vai para casa. É, você E preparou assim que ele. o Norman. Esse é o que ele costumava fazer sempre. Exatamente. Então são detalhes e Psicose é muito bom, a trilha é muito boa. Então vejam. É, vejam, pessoal, é um Vejam. filme E que vejam. um filme com 60 anos merece continuar sendo celebrado, merece Uhum. continuar sendo falado, porque muitos filmes porque se você também comentar sobre coisas que influenciaram, temos muitos filmes que foram influenciados por Psicose. Sim. Você vai ver elementos de vários filmes de terror que começaram lá na Muito, psicose. exatamente. E quando você descobre a fonte, você quando vê algo novo, você sabe que não é tão original, não é? Sim. Então, por exemplo, até Psicose bebeu um pouco da água das diabólicas, na minha opinião. Sim. Tem ali uma coisa das diabólicas, É, porque Hitchcock também tinha suas referências, né? exatamente, mas não é total. Não sei se você já viu aquele Vestida para Matar Hum. do Brian De Palma. Sim, sim.
Esse filme eu também gosto muito. E o filme, vou jogar um spoiler aqui, é praticamente Psicose. Hum, E é muito bom também o filme. Eu gosto desse filme. Sendo que é muito mais, vamos dizer assim, com cenas mais provocantes. sim. Entendeu? Tem mais cenas sexuais, tem. Os assassinatos são mais visíveis. Os assassinatos são até um pouco, vou dizer assim, um pouco engraçados, talvez, porque você percebe que não é tão verdadeiro assim. Mas Uhum. assim, ainda não deixa de ser uma boa trama. Mas ficou muito associado os filmes de, vamos dizer assim, é, por exemplo, dualidade que um homem é uma mulher e assassina alguém com sendo um homem, mas na verdade é outra coisa, ficou associado à psicose, entendeu? Então, são referências que servem, não é? Porque naquele tempo achavam, pra você ver que tem a tal da teoria do que eles falam do travesti, coisa assim, pra você ver que a sexualidade já se falava lá nos anos 60 sobre isso, não é? E que era visto como uma coisa muito, não é? Hoje em dia já é outra coisa, mas naquela época era visto como uma doença. Umas coisas evoluem também, ainda bem. Graças a Deus. E, e é isso, pessoal. Vejam Psicose. E logo voltaremos Não, com mais podcast, com mais filmes. vamos ver se a gente consegue daqui a pouco fazer um review, uma crítica sobre um filme pro Oscar 2021 também, porque assim a gente também faz uma Sim, dissecação verdade. completa, Verdade. Legal não isso. é? É bem mais interessante para as pessoas também verem como a gente imagina certos filmes de Oscar, não é? Sim, vai ser bem legal. Imagina se as pessoas souberem nossas opiniões para certos filmes, não é? A gente perde seguidor, né? Olha, mas é verdade, não é? Mas é sim. Então, Psicose, na minha opinião, vale cinco estrelas, entendeu? Total. Favoritos. Favoritos compra. É um filme que você tem que ter, um DVD, Sim. para você poder sempre rever. Então é isso, pessoal. Até mais, gente. Bom filme. Até.